Carlos fez a proteção, recolheu, colocou no chão, levantou a cabeça, prende bem a bola o time do Flamengo, deu molezinho, perdeu, o lance é perigoso no contra-golpe, lá veio o Náutico, vacilou o time do Flamengo. Gente, o pessoal aqui era só mato mesmo, não tinha nem quem morador, nada. Não tinha nem burro, nada. Nadinha mesmo, era só o mato mesmo isso. Agora quando eu cheguei aqui nesse terreno aqui, era tudo procado, tudo, mandei tudo procar, plantei tudo, bananeira, pupunheira, tudo. Agora desses macas não tinha agora. Agora nesse mês plantaram tudo esses macas. Agora na roça tem muitos macaxeiras também plantados tudo, nem que não acaba agora, nem que não passa, vamos passar bem. Todo mundo aqui não tinha povo, não tinha nem gente, nada. Nem casinha, nada, nem casa de civilizado, nem instituto de civilizado, não tinha nenhum. Só tinha um caminho velho mesmo, picado, bem quebrado, meio esquecido. É porque ele pediu para usar calção, para esconder esse negócio, né? Aí para esconder a pica também. Antigamente era assim, papai final do meu pai tinha 2 mulheres. Agora eu me criei com civilizado, não quer viver com 2 mulheres não. Pode estar só um mesmo. Awe, kami yamak nohi ma koro ha wam koroha wa ku pihi ya ta koroha wa pihi.
Jahil. Ai, tá mais rolo. Tatam ai, titit. Ai, titit. Tipo santaa, tipo sen ja mua. Tauba. Já chega. Ja kaikki kiiri.
Ai. Jadi tahu orang kira. Ai. Ai. Ai, Tucumã. Vai. Tucumã. Warujemke, o ajimke, awe, o ajimke, warujemke, awe, warujemke, o ajimke.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ha soa he wa ho la he uki oko re yahi no we o soa he ai u oko hora no mani yani ai soa he la nhưng ca cura yo le cura cái này hay đâu ave soa hey nahi ha ham thaba kai kira hora cura rio hey kama sua eha ave peri aha rayo vei me thea hi le na rayo vei thea Kati, tai, ha, usu, ei, naha, pơ, puti, ei, naha, pơ, puti, taki, mio, kuno, mai, taki, soa, ei, naha. Ei, tau hata jupran. Hai, soa, ei, a, ihi, roa, hare, yehi, hene, o, nena, nohi, kui, taki, imi, yai, ha, roa, Oni, naha, teke, suave. Hei, muoti tisho. Suave, mitä ke hoti heitä. Na, suave hei kama heria. Suave kui kaata kati ni kuoli no tata. Mulher ia morrer outra. Outra o rapaz morreu outra. Outra mulher morreu outra. Outra o rapaz morreu. Outra o rapaz morreu. Outra o rapaz morreu. Outra mulher morreu. 5, 10 morreu. Onde? É pra lá. Aquela seu homem chegando. Foi que ele contou. Demeni? Na boca de Demene, na cabeceira do Demene. Morreu de quê? Morreram daquela mesmo, esse chegou, olha aí, o rapaz chegou. Morreu de febre? É, de febre, morreu 10. Caribeiro, aí renene, aí chorei, mas morreu tudo, aí Yanomama. Agora o caribeiro. Aqui Solimã, aí eu cortei, Yabanakai Makui, Bua Homem de Corra, Yabanakai Mabraria, Bonomai de Corra. Ai Solimã, Boma, ai Remel,
Hemani ba mau ba o maki no ma. Ata haia. Kasi o nyano tai maki. Awa huo me tiko. Suani. Awa siwani tiko ha. Suo ba hano, bo suo ba no honi. Hei ba ba ku wa heso ba mi ya ku ma ku. Ore awa huo me tiko. Yetu hum jana. Yetu hum nyana kama. Haja he bo ama buhima. Ata ahe te ki hemani ba ku ba. Ba kai ta ku ki ya ku ma ku. Ore awa huo me tiko. Kasi awa ya I tau tiko. Ya ko kamo ina aku di kama ina hi aku. Ya bona kai maku. Ya no namu ya te bona kai maku. Te bona huo me. Ana kei to sawa ya yalo. Sehi ya yalo. Ya bona kai maku. Hei I baba ku ine. Hei I baba I hiru ku. Bona kai mama he te. Ya no namu ya te nakai si ke yo ho maku. Te bona huo me tiko. Ya bona ma tiko ha. Ubo hora no manga. Yaba naka maku. Yaba naka pota haio ata haio hei ibana hia a he tati keikio. Yaku maku. Yaku ma prario ma. Agora fico muito longe. Agora não muito cuidado que ele morreu com o filho dele. Morreu 3 mulheres e morreu 4 homens também. Porque você perdeu tudo, falta de remédio. Falta de médico também. Que quando lá não desce avião também. Não desce se buscar esse avião, leva a doença para cá, ela fica bom lá no Boa Vista também. Agora muito cuidado esse, porque morreu o pai dele. Agora mesmo, já está fazendo 5 dias que ele morreu o pai dele. Pronto, depois morreu mais companheiro dele, que mais velho. Era tudo são chefes dele, morreu mais dois também de novo. Pronto, perdeu o fumoso, falta de remédio. Nós chamamos 2 vezes aqui, não quiseram vir para cá, o caso nós chamamos vir para cá. Vem pra cá, mora junto comigo. Aqui tem remédio. Aqui tem muito cuidado. Aqui o Sidney ajuda. O Sidney vai dar remédio. Aí, remédio bom, o cara fica bom. Não vem aqui. Nós chamamos 3 vezes, 4 vezes nós chamamos, 5 vezes nós chamamos. Aí por isso não veio, morreu o pai dele com ele. Falta de remédio. Falta de mingau, falta de chá. O cara não faz chá, não dá mingau. Morreu com fome também. Com fome mata também, gente. Né? Ele não sabe. Né? Pois é. Mingau nada. Só fome. Só fome mesmo. Dá um caldinho de peixe, caldinho de tucano, dá um cara para ficar bom, levantar, esquentar um pouco, macaxeira, batata também para sustentar nada. Mas eu também. Toma, aí bom aqui. Aí agora, não sabe aqui. Agora esse morreu mais companheiro dele primeiro, era prenha. Estava barrigudo assim. Quando deixaram ele sozinho, eles saíram tudinho, disse que saíram tudo para terra, para montanha, para porro lá, para morar no outro porro. Aí depois ficou só o cara, e quando chegou daqui perto do Rio de Chorimate lá, quando chegou o morador, mataram o vivo, botaram pedra na boca, meteram tudinho pedra mesmo, tinha um pedra até aqui no bucho. Quem fez isso? Mataram. É pessoal de lá do Venezuela, índio, gente de lá. Mataram só de pedra. Aí diz que, acho que foi, mataram aqui, quebraram, mataram. Mataram de cargante, com um pedaço de pau também, empurraram na boca, diz que. Assim que a mulher estava contando hoje, agora mesmo.
morreu muita gente, porque a comunidade foi pegar sobreço, sem explicar de nada. Então outras comunidades aceitaram de comida, de promessa dos garimpeiros. O garimpeiro prometeu uma saco de arroz, uma saco de feijão, de farinha, para eles ficar quieto, para ficar não brigar contra os garimpeiros. Isso é que aconteceu. No Papiú do Chau de lá, ele é doido. Como os brancos que botaram a cabeça dele. Que quer aceitar a promessa dos garimpeiros para poder entrar os garimpeiros. Ele começou a trabalhar de novo, começou a levantar de novo. E quando o garimpeiro estava lá, eles se esqueceram. O garimpeiro atrapalhou o trabalho dele. Atrapalhou mesmo. Assim, fica só olhando o avião, olhando o helicóptero. E eles esqueceram completamente o trabalho dele. Agora, quando o garimpeiro saiu, a fome atacou eles, eles estão começando a fazer a roçada de novo, plantar a macaxeira, a banana, cana e patada. Agora estão melhorando de novo, estão voltando como estava antes. Eles morreram muita gente por causa de malária. Agora acabou a roçado, os garimpeiros acabaram o roçado dele e comeram tudo. Agora eles estão fazendo um roçado, eles estão interessados. Eu fico muito triste quando eu cheguei lá. Alugar assim, uns carapé, os rios estão destruídos. A doença que está lá, o médico no mundo que estão cuidando e a comissão de saúde, né? A comissão de saúde está lá, mas melhorou, mas continua a malária, porque a malária nunca vai acabar. Bem, eu acho que eles deveriam respeitar. Eu lá no Tototobi, lá onde eu nasci, onde eu moro, né? Tem uma missão nossa tribo aqui. São três missões. No Tototobi, no Aracá e a Marari da Amazonas. Então, missão que eles estão querendo modificar a nossa tradição, modificar nosso jeito. Eles estão tentando ensinar a rezar com Deus, porque nós não conhece o Deus. A gente acredita que tem Deus, mas nós estamos acreditando mais no nosso Xabori. Sim, Bagé. Eles proíbem fazer um Xabori com Bagé. Eles falam que é pecado, eles falam que esse Xabori é Satanás, eles falam que índio não aceitar cristão, aí diz que nós índios vamos no inferno. Então a gente fica assustado. E os novos estão acreditando, eles estão querendo usar uma igreja, mas eu sou contra essa religião deles, porque nós não sabemos, não conhecemos nada. E nosso Xabori é mais fácil, é mais conhecido, é antigo. Esse Xabori que tem que permanecer junto com nós, porque o Xabori é muito importante para Yanomami, é muito importante para você também, porque esse Xabori que cuida, que defende. Xabori não é diabo. Xabori é um homem. E homem que cuida. E homem que cuida de mim, que cuida de vocês também, a criança de vocês,
estão cuidando. Nós chamamos, estou falando, Xabori, é Omam. Vocês não conhecem ainda. É Omam, os índios no mundo inteiro conhecem. É por isso que nós estamos, não queremos essa ensino da igreja, porque a igreja é outra cultura. A nossa a costume diferente dos brancos. É mais fácil usar nosso Xabori, tradição, costume e festa. É mais tranquilo, sem atrapalhar, sem fazer medo. E eu quero que vocês ajudem a falar com os missionários, com o chefe dele, para eles ficar calmos. Essa ajuda de Deus não é só trabalhar a gente. Esse não é bom. Eu sou contra essa religião, porque fui enganado. Eu também fui crente. Mas depois eu decidi voltar a usar meu costume de Xabori. Aceitando, os Yanomami aceitam essa roupa. Mas índio não vai mudar nada. Mas ele está usando a roupa, continua Yanomami. Mas ele quer só experimentar. Mas assim mesmo está o problema, porque eles não lavam, nós não temos dinheiro, nós não temos nada. Eles estão roupa, depois fica sujo, aí essa sujeira não sai, só sai com sapão. E eu também uso roupa, mas na cidade. Quando eu estou na cidade eu uso, porque eu quero esconder. Eu uso calção aqui na minha floresta e eu não vou assim mudar a minha costume, mas eu continua a minha tradição, a minha costume mesmo próprio, e eu não vou assim dizer que eu vou virar branco. Índio Yanomami não vai virar branco, mas quando ele está usando sapato, calça, relógio, óculos, roupa, mas continua Yanomami. Eles dizem que nós estamos aculturados, mas eles estão enganando por ele, mas eles estão falando para os outros, dizer, todo mundo dizer que nós somos culturados. Culturado não sabemos o que é culturado. Culturado para mim, significa, eles estão falando mal de nós, estão falando contra nós. Eu acho que roupa não importa. Roupa não faz mal com ninguém. A roupa, o homem usa qualquer coisa. Qualquer pessoa usa roupa. E vocês também levam até Senado. Você não vai virar nem Yanomami. Você usa colar, como nós, mas você não vai virar nem índio. Exército Aeronáutica atrapalhou, eles fizeram projeto dentro na beira perto da floresta, perto da área indígena, como no Surucucu. Surucucu é uma área indígena. Exército está tendo da reserva, mas eu acho muito errado. Eles têm lei, mas ele não cobriu nada. Eles estão ocupando a nossa reserva. Lá no São Gabriel de Cachoeira também tem. E Auaris também tem. Eles falam que é fronteira, para vigiar a fronteira do Brasil e Venezuela. E eu fico muito preocupado ainda. Eles estão fazendo um caminho, Exército Aeronáutica, eles estão abrindo caminho para os garimpeiros entrar. Para garimpeiro, fazendeiro, coronheiro, para eles ocupar na beira do Venezuela, do Brasil e a área indígena. Porque o quartel que leva a cólica, bebida, eles levam a bebida para o quartel. Se tivesse comunidade de perto, e já não faz lá,
eles oferecem, troca de comida, oferecendo para rapaz e Yanomami. Aí eles começam a dar um cólica para acabar a nosso costume. Porque a cólica não é bom. A cólica não é alimentação. Essa cólica é só para motivar, atrapalhar a vida. E a cólica não deixa funcionar a cabeça própria. Depois eles vão usar nossa mulher. Porque o quartel, eles andam armados. Aí quando os militares ficam bêbados, querendo usar nossa mulher. FUNAI não tem apoio do governo. FUNAI não tem apoio do exército. FUNAI não tem apoio do empresário. FUNAI não tem apoio outros pessoal, como deputado, senador. Não tem apoio. Por isso que a FUNAI é fraco. Não tem nada. A FUNAI quer trabalhar para os Yanomami, a FUNAI quer cuidar os índios de Yanomami. Não é só Yanomami, todos os índios do Brasil. Os militares não deixam.